Vamos lá então para a nossa questão de número 1 na aplicação de escalas. E é uma questão do MTM, questão nossa, da casa, vamos lá. Na planta de um terreno, um comprimento de 48 metros foi representado por um segmento de 2,4 dm. dm é decímetro, isso aí. Então na planta eu fiz 2,4 decímetros, que representa na realidade, no tamanho real, 48 metros. A pergunta, qual é a escala dessa planta? Olha só, eu te dei a dimensão do desenho e a dimensão real. E quando eu efetuar a divisão entre elas, na ordem certa, eu vou encontrar a escala. Essa é uma primeira situação bem comum que pode acontecer. Vamos proceder então? Olha só, para resolver a primeira coisa, eu tenho a dimensão real, 48 metros, e eu tenho a dimensão do desenho, 2,4 decímetros. Só que tem um probleminha já de cara. Adriano, não é a mesma unidade de medida. Eu posso dividir as duas e encontrar a escala? Não. Tem que ser o quê? Na mesma unidade. Para que essa unidade cancele com a unidade e você encontre a escala. Eu podia transformar o metros em decímetros ou o decímetro em metro. Tanto faz. Você que escolhe. Nesse caso, eu optei para transformar os 48 metros para decímetros. Mas a grande pergunta, Adri, 48 metros são quantos decímetros? E aí você precisa lembrar da conversão de unidade de medida. Vamos lá então. 48 metros, eu estou em metro. Eu quero ir para decímetro, é uma casinha para direita. Então eu vou multiplicar por 10. Adriano, 48 vezes 10 vai dar 480, ou seja, 48 metros são 480 decímetros. Vamos lá. A dimensão, o segmento representado lá na planta é 2,4 decímetros. E a dimensão real é de 480 decímetros. Se eu efetuar a divisão entre eles, nós vamos encontrar a escala, eu e você, juntinhos. Bora lá então? Mas aí tem que lembrar o quê? Qual é a divisão que forma a escala? Vai lá. Escala é uma divisão, sim ou não? Sim. É a divisão de quem com quem? Quem vai em cima? A dimensão do desenho ou a dimensão real? A dimensão do desenho, dividido pela dimensão real. No nosso caso, a dimensão do desenho é de quanto? 2,4 decímetros. E esta dimensão, na realidade, em decímetros, é 480, que nós já fizemos. Para efetuar uma divisão um pouquinho melhor, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 10, para eliminar essa vírgula daqui. 2,4 vezes 10, 24. E 480 vezes 10, acrescenta um zero, 4.800. Agora vamos lá? Agilizar um pouquinho a continha. Os dois são múltiplos de quê? 24, né? Ó, esquece os dois zerinhos, só olha para o 48. 48 é 24 vezes 2. Então, se eu simplificar o 24 por 24, fica 1. E esse 48 por 24 fica 2. Com os dois zerinhos, 200. Então, simplificando, eu encontro 1 dividido por 200. E se eu tenho 1 dividido por 200, a escala é de 1 para 200, na forma mais tradicional, que é da representação. Pegou bem? Primeira situação, eu te dei as duas medidas, a do desenho e a real. Você efetuou a divisão e encontrou a escala. Lembrando, elas têm que estar na mesma unidade. Se não estiverem, transforma. Aí você transforma de uma para outra. Tanto faz, a escolha é sua. Segunda situação, que é agora o caso da questão número 2. Na questão número 2 vai ser diferente o quê? Nós teremos agora a escala e uma das dimensões, para daí encontrar a outra dimensão. Vamos ver a questão 2? Olha só, questão da Unicamp. Então você vê que não é só o Enem que cobra isso. Outras provas, e boas provas, cobram também escala. Vamos lá. Na planta de um edifício em construção, a escala é de 1 para 50. Opa, eu já tenho o quê? A escala representada daquela planta, já vou destacar isso. As dimensões de uma sala retangular são de 10 centímetros por 8 centímetros. Então, na planta lá do edifício, tem uma das salas que tem 10 centímetros por 8 centímetros representada na planta, lá no desenho que o arquiteto, que o engenheiro vão utilizar. Show de bola? Beleza. Calcule a área total dessa sala. E essa área ele quer em quê? Metros quadrados. Primeiro ponto. A dimensão representada na planta está em centímetros.
Eu quero uma dimensão real em metros. Vou ter que fazer uma conversão. Mas ele não quer as dimensões da sala, ele quer a área. Mas primeiro eu vou descobrir o quê? As dimensões reais da sala, para depois usar um pouquinho de geometria para daí calcular a área. Meu Deus, Adriano, geometria! Vou ter que usar agora geometria. Calma, relaxa. Sim, vai ter que utilizar, mas é uma geometria bem tranquila, que é apenas a área de um retângulo, que eu tenho certeza que você lembra. E se não lembrar, eu vou obviamente te ajudar a lembrar. Vamos lá então? Pegando as informações importantes que nós temos na questão e vamos começar a nossa resolução. A planta tem uma escala de 1 para 50. As dimensões da planta do desenho eu tenho e eu quero uma área real, a área na realidade, só que convertendo a unidade, fazendo agora em metro. Vamos lá então. Primeira coisa importante, se ele me deu a escala, é lembrar a divisão, ou a formulazinha, a equação que vai gerar a escala. Vai lá. Escala é o quê? Escala é uma divisão. A divisão de quem? A dimensão do desenho ou a dimensão real? Ou a real e o desenho? Qual é a ordem? Não vai errar, hein? Quem vai em cima? Em cima vai a dimensão do desenho, boa! E embaixo vai a dimensão real. Vamos analisar? Eu tenho a escala? Sim. Eu tenho a dimensão do desenho? Sim. O que vai sobrar? A dimensão real. E é justamente o que eu quero. Eu descubro as duas dimensões para depois calcular. Adriano, podia fazer a área antes e fazer a escala depois? Até pode, mas você vai trabalhar com medidas de grau 2. Tem que estar bem antenado, bem atento, bem atenta para não cometer nenhum erro. Para efeito de não errar, é muito mais fácil, mais prático e até mais simples fazer o quê? Converter com a escala primeiro, descobrir as dimensões reais em centímetros, passar para metros e depois calcular. Vamos no passo a passo? Eu te falei que eu ia te entregar uma aula o quê? Simples. É uma matéria tranquila, mas você tem que aprender de forma simples e rápida para não errar a questão lá no vestibular. Vamos lá então? Olha só, a nossa escala do quê? Vamos lá? A escala é de 1 para 50, ou seja, 1 dividido por 50. Nesse caso, a dimensão do desenho eu tenho? Sim. Uma delas é 10. Vou começar com 10. E a dimensão real, que equivale aos 10 centímetros na planta, é? Não sei. Então eu vou lá e vou chamar de quê? X. Beleza. Basta fazer a continha e descobrir quanto que vai dar. 1 vezes x, x. E 50 vezes 10, 500. 500 o quê? 500 centímetros. Muito bem. Se a dimensão que eu usei é em centímetros, consequentemente, a dimensão real também será em centímetros. Portanto, 500 centímetros. Mas, Adri, como eu vou querer depois a área em metros quadrados, posso converter agora para metros? Claro que pode. 500 centímetros para chegar em metros, vai lá. Centímetro, decímetro, metro. Divide por 10, divide por 10, ou seja, divide por 100. E nesse caso, dividir o 500 por 100 é tirar os dois zerinhos, ou seja, 500 centímetros, que equivale a 5 metros, já que nós queremos calcular uma área em metros quadrados depois. Bom, procedimento agora para outra dimensão é exatamente o mesmo. Vamos lá, vou utilizar a escala, que é de 1 para 50. E Adri, a próxima dimensão vale quanto? 8 centímetros, que equivale a uma dimensão real que eu não sei, então eu vou lá e chamo de... Não, x de novo não. Chama agora de quê? De y. Para, x de novo, vai confundir tudo. Chamei de y. 1 vezes y, y. E 8 vezes 50, 400. 400 centímetros, que para converter para metros, basta dividir por 100, nesse caso, tirar os dois zerinhos, ou seja, 4 metros. Pronto. A parte da aula, que é a escala, nós já fizemos. Mas para fechar a questão, um pouquinho de geometria. Eu tenho uma sala retangular com 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Como é que se calcula a área de um retângulo? Lembra comigo, vai? Para calcular a área de um retângulo, basta pegar a sua base vezes a sua altura. Boa! Base vezes a altura. A base é 4, a altura é 5, ou podia também inverter a ordem, não tem problema nenhum. 5 vezes 4, 20, ou seja, 20 metros quadrados. Você viu que tinha um pouquinho de uma outra matéria no final, mas só para completar, a essência da nossa aula está aqui. E você viu mais uma vez que é necessário em algumas questões de escala, além de trabalhar com a escala, fazer a conversão da unidade de medida. E aí, para essa questão da Unicamp, o nosso gabarito é a letra A.